Bom dia, tudo bom? Vamos para mais uma lição? Hoje a nossa lição chama O Valor da Bíblia em Minha Vida. Então vamos conhecer um pouquinho dessa lição nesse domingo de hoje. Para começar, eu queria ler em Tiago 1, de 22 a 25, que diz assim: Não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada e depois vai embora, e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Olha que coisa mais preciosa que é isso aqui, esse ensinamento da Bíblia, da palavra de Deus. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. A Bíblia, ela fortalece o meu relacionamento com Deus. Quando nós somos salvos por Cristo, a Bíblia afirma que nós nascemos de novo pela viva e eterna palavra de Deus, que está lá em 1 Pedro 1, 23. Quando a gente nasce, quando você é bebezinho, você começa a se alimentar com o leitinho. À medida que você vai crescendo, a sua alimentação vai se modificando. Você já começa a comer uma papinha, né? Uma coisa mais grossinha. Você toma suco, você come outras coisas. À medida que você vai crescendo, você vai comendo arroz com feijão e outras coisas. Assim é na palavra de Deus. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, começa a se alimentar com o leitinho, quer dizer, com pequenas doses da palavra de Deus, dos ensinamentos dele. À medida que você vai crescendo, você vai aprendendo mais da palavra do Senhor e vendo tantos ensinamentos que são colocados aqui e que vão ajudar a cada um. Então, é um processo, né, de aprendizado, de leitura, de meditação na palavra, né, desse crescimento. Assim como você é bebezinho e você vai, quando você vê suas fotos de quando você era bebezinho e como você está agora. Assim precisa ser na palavra do Senhor, no seu crescimento espiritual. Quando você começou e como você está agora, você sabe mais coisas da palavra de Deus do que quando você começou com a sua vida espiritual, porque a vida espiritual da gente é pessoal, é uma coisa individual. Seu pai e sua mãe, eles podem ter uma vida espiritual muito boa, né? E te ensina e fala isso para você, mas é você que precisa caminhar. Esse processo é individual. Então é isso que a lição vai falar hoje. A Bíblia, ela fortalece o meu relacionamento com Deus. É muito importante você ler a Bíblia num culto doméstico, num grupo de comunhão, mas o seu crescimento pessoal, o seu aprofundamento é individual. E nesta lição ele vem falar isso pra gente. Por quê? Porque é pra gente viver melhor. Então, à medida que a gente vai estudando a Bíblia e vai conhecendo a Bíblia, você vai se fortificando, você vai crescendo, você vai aprendendo com as coisas que tem na Bíblia. Por exemplo, lá em João 14, 23, diz: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então, se a gente conhece a palavra do Senhor e sabe quais são os ensinamentos dele, e a gente obedece, a gente vai viver feliz, a gente vai viver muito melhor.
vai colocar nossa fé, a nossa motivação, né? Toda no Senhor, colocar todas as nossas dores, todas as nossas ansiedades na mão do Senhor. E aí vem a pergunta: você ama a Jesus? Você ama? Se você ama, você obedece, né? Ele diz que quem o ama obedece a sua palavra. Então, qual que é a alternativa nossa? Obedecer. Outro ponto que ele vai falar aqui na lição é: a Bíblia nos prepara para a batalha. Gente, batalha não é uma coisa fácil. Nenhuma batalha na Bíblia e nem na história foi uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Precisa de ter garra, precisa ter determinação, precisa de ter disciplina para poder vencer essa batalha. Que batalha é essa, né? Porque a gente sabe o que tem que fazer, né? As atitudes. Você ouve na Bíblia, você ouve pelo pastor, você ouve pela sua mãe, pelo seu pai, na sua casa, que nós precisamos ter um tempo de meditação. Agora, é fácil, gente? Não, não é fácil. A gente precisa lutar, né? Como ele coloca aqui, numa batalha, a gente precisa ter uma batalha espiritual para você se dedicar a esse crescimento espiritual. Aqui em Romanos 7, de 21 a 23, ele vai falar assim, ó: quando eu quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Então, por isso que ele compara como uma batalha, porque não é fácil. Não é fácil você ter uma disciplina de oração, uma disciplina de leitura bíblica, mas não é impossível. Por quê? É como ele fala aqui, você precisa tirar um tempo, né? E disciplinar o seu dia, a sua rotina, né? Para você crescer espiritualmente. Quando você quer fazer as coisas certas, acaba fazendo as coisas erradas. Às vezes a gente programa, não, eu vou acordar, vou ler a Bíblia, vou orar, depois eu vou fazer as outras coisas, né? Ou se a pessoa faz assim, se tem essa rotina. Você consegue? Ou você consegue só alguns dias? Então, é isso que a gente precisa colocar na nossa mente. Nós precisamos ter um momento, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, né? Quanto mais tempo, melhor. Mas se não pode se dedicar com muito tempo, com minutos do seu dia, 15 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, seja o que for, mas que você tenha comunhão, que você ore, que você olhe para o céu e agradeça a Deus pelas coisas, coloque os problemas, as ansiedades na mão dele. Tenha um momento, cuide, assim como você cuida do corpo, que você precisa ter uma alimentação saudável, porque senão você vai ficar fraco e vai ficar doente. Assim é com a vida espiritual, precisa de ter doses diárias, né? Várias vezes ao dia, assim como uma alimentação, quando você toma o café da manhã, como você almoça, como você lancha e janta, você precisa também se alimentar desta palavra de Deus diariamente, né? Colocando na sua mente as promessas do Senhor, as coisas que o Senhor está falando com você. Aproprie-se da vitória. Jesus já venceu o pecado e a morte. Volte a mente e o coração para o que Deus deseja. Só assim você poderá desfrutar da verdadeira vida e paz. Então, esse é o grande conselho que Deus dá para cada um de nós. Coloca a sua mente, o seu coração. Isso é muito particular, isso é muito individual. E aí ele vem agora colocando algumas figuras, né? Na linguagem para a gente poder entender o que Deus, porque o que acontece? A Bíblia, gente,
ela foi escrita e ela foi decifrada para cada um de nós. A Bíblia foi inspirada por homens que escreveram, né? E nós temos essa oportunidade de ler histórias maravilhosas, bons e maus exemplos que nos ensinam como viver, né? Então aqui ela vem falando que a Bíblia é a espada do Espírito, que é a Bíblia. Por que uma espada? Porque se a gente conhece o que está escrito aqui, a gente fala. A gente só pode falar de uma coisa que a gente conhece. Então, se eu me dedico a orar, a ler a Bíblia, a meditar, a pedir que o Espírito Santo venha e coloque na minha mente, clareie na minha mente aquilo que está escrito aqui, eu vou me fortificar. Então, por isso que ele fala isso. Quando ele fala assim, ó, Deus disse a Jeremias que a sua palavra é como um martelo que despedaça a rocha. Então, você está vendo que espada, martelo, são objetos que ele coloca para nós, humanos, entendermos que o martelo, por exemplo, despedaça a rocha. Quer dizer, despedaça não é a minha palavra que tem poder, é a palavra de Deus que tem poder, né? E eu citando, e eu conhecendo a Bíblia, conhecendo versículos, eu vou conversar com pessoas e o Espírito Santo vai falar através de mim. Porque eu só posso encher a minha boca e falar do que eu conheço. Do que eu não conheço, eu não posso falar. Eu não tenho argumentos para isso. Mas se eu conhecer a Bíblia, eu posso falar. Porque o que acontece, gente? Hoje em dia tem muita informação, muitas informações, muitas seitas, muitas doutrinas, muitas coisas aí. Como que eu vou distinguir o que é certo, o que não é, o que está dentro da palavra de Deus e o que não está? Eu preciso conhecer. Então, é na Bíblia que eu vou conhecer isso aí. Precisamos ler e estudar a Bíblia para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Está lá em Efésios 4,14. Como que essa palavra aqui é viva, gente? Para hoje, para a gente? Como tem pessoas na televisão, com programas, fora da televisão, pessoas que a gente ouve falar de prática da doutrina, dos ensinamentos da palavra de Deus, totalmente deturpados. Não é isso que está na Bíblia, não é isso que a palavra de Deus fala. Então, nós não podemos ser crianças, no sentido de você ser tão ingênuo, de não conhecer, ignorante, no sentido de ignorar o fato e ser levado para um vento de doutrina que não é aquilo que Deus preparou para você. Então, isso é muito sério. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, com essas falsas doutrinas. E como que eu vou saber se é falso ou não? Tem que estar na Bíblia. Tem que ser a revelação de Deus aqui, inspirada para cada um de nós. Se passar disso aqui é coisa de homem. Então, por isso que a gente tem que estudar. Você não, quando você vai estudar na escola sobre algum assunto, você não precisa ler, reler, ler de novo para você poder entender? Assim é a Bíblia. Quando a gente lê uma passagem da Bíblia e não entende, lê de novo. Lê de novo. Pede para o Espírito Santo clarear sua mente para você compreender, né? E eu tenho certeza que vai clarear. Se no seu coração, com essa sinceridade, você falar com Deus sobre isso. Então, ele vem colocando aqui também, por exemplo, em Efésios 6,14, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Para não cairmos nas ciladas do diabo, temos que vestir a armadura de Deus e usar a espada do Espírito, ler a Bíblia e praticá-la diariamente. A armadura de Deus é completa e nos protege por inteiro. Então, é o que eu falei.
é conhecer a Bíblia, é conhecer a palavra de Deus para não ser enganado, né? Para não ser levado por qualquer vento de doutrina e cair nas armadilhas de Satanás, né? Você quer vencer a guerra contra o mal? Você quer vencer as tentações e as ciladas do diabo? Então, precisa conhecer a Bíblia. Um outro ponto que ele vem falar aqui, a Bíblia deve dirigir nossa conduta, né? Como diz lá em João 14,15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. É guardar os mandamentos, ter os mandamentos na mente e praticar. Porque não adianta eu conhecer, eu saber e eu não souber aplicar isso no meu dia a dia. Eu preciso saber aplicar esses ensinamentos da palavra de Deus no meu dia a dia, nas coisas que eu faço no dia a dia, seja onde eu estiver. Paulo, escrevendo a Timóteo, enfatiza a necessidade de manter a fé e, ao mesmo tempo, ter uma consciência tranquila. Aquele que segue os princípios bíblicos terá consciência tranquila. Que coisa boa é você deitar para dormir e você não ficar pensando, você ter sua consciência tranquila que você fez o que era para ter feito. Você não está com a consciência pesada por um ato, por uma palavra, né, mal dita, mal falada, por um procedimento, por um testemunho que você deu, bom ou ruim, né? Coisa boa é quando você deita e você fala, não, ó, eu não fiz nada errado, eu tô com a minha consciência tranquila que eu agi como Jesus tivesse agido no meu lugar. Então, isso é muito importante. Você pensa o seguinte, se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso? Sim ou não? Pensa. Se você achar que Jesus não faria, não, acho que Jesus não faria isso. Então, tá errado. Então, não é para você fazer. Agora, se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso? Faria. Então, tá ok. Então, a minha consciência está tranquila, eu fiz o que é certo. Então, isso é muito importante. De você não ficar com medo, de você não ficar com aquele fardo. Então, procura fazer as coisas certas. Procura fazer o que é bom, o que a palavra de Deus manda. Porque você vai ficar feliz, você vai agradar ao coração do Senhor. Deus vai te honrar nas coisas, nos seus procedimentos, nas suas atitudes. Você é somente ouvinte ou também é praticante da palavra? Então, isso que eu falei. Saber, muita gente sabe disso aqui. Mas praticar é outra coisa, né? E as pessoas, gente, eles antes de você falar, eles já estão lendo você, suas atitudes, seus comportamentos, seu jeito de falar, seu jeito de agir. As pessoas já ficam, né? Nós que somos cristãos somos muito visados. As pessoas olham pra gente e veem, elas precisam ver uma diferença na gente, né? E a forma de como a gente lida com a situação, dá testemunho, eles vão querer saber por que aquela pessoa é diferente. Então, isso é muito importante, ser praticante da palavra. A Bíblia também mostra uma outra figura aqui para a gente poder entender, que é a lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha que coisa boa. Quando a gente está numa escuridão e alguém acende uma luz e a gente fica maravilhado com, ai, que bom que chegou, né? Como que é importante. Então, a palavra de Deus é assim. Ela clareia, por isso que eu falei sobre ler, não entendeu, ler de novo, porque quando você compreende, aquilo clareia, abre sim sua mente e você olha isso que ele quis dizer e tal, né? E aí você vai crescendo espiritualmente. Isso é muito, muito bom, isso é muito gratificante. Mas para que a palavra de Deus seja luz, precisamos ler. Não adianta guardar a semana toda a Bíblia, não ler hora nenhuma, só ler na hora do culto ou na hora de alguma mensagem que você está vendo. Precisa praticar, porque esse crescimento aí é individual.
Salmo 119, 18, olha só como que a palavra de Deus ela é viva. Ela foi escrita há tantos anos, mas ela continua sendo muito atual. Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Olha que coisa linda. Desvenda os meus olhos, clareia meus olhos, deixa eu ver as maravilhas que o Senhor faz, né? Tem um coração grato, agradecido, amoroso, compassivo, que eu tenha fé, que eu fale desse Jesus que é amor para pessoas que estão perdidas, né? Nós já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E aqueles que estão próximos a nós que não aceitaram, então nós precisamos falar dessa palavra, né? Essa palavra tem um valor muito grande na minha vida, né? E precisa ter um respeito, uma consideração mais do que especial, que foi a revelação de Deus. A Bíblia é um dos livros mais vendidos, continua até hoje sendo. E nós vemos que é uma preciosidade, né? E o que nós estamos fazendo com esse ouro, com essa preciosidade? Nós estamos aproveitando das palavras, nós estamos crescendo com a palavra. Então é isso que nós precisamos pensar. Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, deu a seguinte ordem, que deu a Timóteo e dá pra gente hoje e serve pra gente hoje, olha só. Continue firme nas verdades que você aprendeu e em que creu com todo o coração. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, que lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Olha que maravilha! 2 Timóteo 3,14. Olha quanta coisa a gente aprende aqui. Aquilo que você aprendeu quando você era pequeno, o amor que você tinha a Deus, né? A devoção, continua firme nesse propósito. Valoriza isso, dá testemunho, seja um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, levando essa palavra para aos outros, né? Pode dar a sabedoria que leva à salvação, a salvação em Cristo Jesus, né? Porque essa palavra aqui, ela vai ensinar para cada um de nós o que a gente deve fazer. Então, é um privilégio nós termos a Bíblia como um ensinamento, como um valor muito precioso para cada um de nós. Então, o que a gente deve fazer? Estudar a Bíblia, né? Por meio dela você vai aprender a verdade, vai se identificar com os erros que você possa estar cometendo, corrigir o que está errado e aprender a maneira certa da gente viver, agradando, fazendo com que o coração do Senhor possa estar conectado com o nosso coração e a gente possa dar testemunho do Senhor para as outras pessoas serem salvas e a grande riqueza dessa vida, né? A gente adorar o Senhor e saber da certeza da nossa salvação. Então, que essa palavra possa ficar no coração. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana. Que nesses ensinamentos a gente possa crescer cada dia mais no nosso crescimento acadêmico e espiritual, que é muito importante e a gente precisa tomar conta desse nosso crescimento espiritual. Amém? Beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!